Eu sempre quis ser empresário, eu sempre quis abrir o meu próprio negócio, eu nunca me encaixei muito bem no esquema de trabalho CLT. Na verdade, eu sempre fui um funcionário bem mediano, sabe? Aquilo não queimava no meu coração. E como todo brasileiro, eu também tinha um sonho de dar uma vida melhor para minha família, né? Eu queria morar numa boa casa, ter um bom carro, viajar para fora, enfim, os sonhos que todos os brasileiros têm. Mas também, como a grande maioria dos brasileiros, eu nunca fui preparado para ser um empresário. A escola nunca me ensinou isso, eu não tive essa formação também dentro de casa. Enfim, como 99% aí dos empresários brasileiros, a gente enfia a cara e vai fazendo a coisa do jeito que dá. E aí eu tive algumas empresas, né? Eu tive uma empresa de camisetas evangélicas, eu tive uma empresa de construção de site, eu tive uma empresa onde eu vendia anúncios de revista daqueles catálogos de bairro. Eu lembro uma situação que eu tinha mais ou menos R$5 e era exatamente o que eu tinha no bolso, assim, R$4 e alguns centavos, algumas moedas, e eu precisava comprar carne pra gente fazer uma janta, né? Fazer uma refeição. E aí eu fui no açougue com R$5 e nesse dia eu descobri que com R$5 você consegue fazer uma janta. Eu comprei 1 quilo e pouquinho de suã e um pacotinho de quirera. E foi, cara, uma das melhores refeições que eu fiz na minha vida. Então naquele dia eu descobri que com R$5 eu conseguiria comer, mas eu também descobri que do jeito que tava, não dava para ficar, né? Tava insustentável a situação. Naquele momento eu trabalhava com essa empresa de camisetas evangélicas. E era louco porque essa empresa, ela atendia igrejas do Brasil inteiro, mas ela não tinha um sucesso financeiro a ponto de me sustentar minha família e sustentar o próprio negócio. Então, às vezes, a gente tem uma empresa achando que tem um sucesso, mas na verdade não tem, porque um dos grandes indicativos do sucesso da sua empresa são os resultados e resultados financeiros, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender esses anúncios de revista, esses catálogos de bairro, e eu entrei em uma barbearia. Isso foi lá em 2015. Estava começando o universo das barbearias e eu fiquei encantado. Eu já estava de saco cheio de ficar batendo de porta em porta, vendendo anúncio e levando muito não, etc e tal. E por coincidência, um primo meu estava abrindo uma barbearia lá em outro estado, no Mato Grosso, e eu conversei com a minha esposa, ela falou assim: amor, por que você não faz, né? Você gosta do trabalho artístico, você já faz esse design de revista, então eu acredito que você vai gostar bastante, né? Porque querendo ou não, você vai acabar fazendo arte só que na cabeça das pessoas. E eu não tinha dinheiro na época, eu fui lá e fiz o curso, parcelei, não paguei a última parcela porque eu não tinha dinheiro para pagar, fiquei sem pegar o meu certificado, mas dei o meu jeito. Depois de um tempo fui lá e quitei esse curso, peguei o meu certificado. Mas que na verdade já não adiantava mais para nada, porque eu já estava trabalhando de barbeiro, enfim, mas fiz acontecer, né? E quando eu comecei a fazer o curso de barbeiro, eu já logo me encantei e falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu decidi, então, ser barbeiro, e 1 ano depois eu abri a minha própria barbearia. E eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, eu vou fazer diferente de tudo que eu já fiz, porque todas as empresas que eu tive, eu era mediano, assim como quando eu era um funcionário medíocre, nas empresas também, porque eu não era 100% dedicado, eu não era especialista naquilo que eu fazia. Então o que eu falei? Eu vou estudar ao ponto de que eu vou ser um dos melhores barbeiros de Curitiba, porque eu pensava que o sucesso da minha empresa estava condicionado à execução da minha mão de obra perfeita. Eu falei, então eu vou ter um corte de cabelo excepcional, eu vou ser um dos melhores barbeiros de Curitiba. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu lembro que em 1 ano, no período de 12 meses, eu fiz 8 cursos, quase que um curso por mês. Então eu realmente estudei. Só que quando eu abri a minha barbearia, 6 meses depois, eu não entendia por que eu tinha um corte melhor, muito superior a outras barbearias, só que eu não tinha o mesmo sucesso. Tinha barbearias que tinha 10 vezes mais clientes do que eu, 10 vezes mais faturamento, e ela tinha 10 vezes o tamanho maior do que a minha barbearia. E eu entrava no Instagram dessas barbearias e eu falava, cara, eu tenho um corte muito melhor, só que essas barbearias têm muito mais cliente do que eu. E aí eu descobri que cortar bem é importante, mas é só a pontinha do iceberg, não é garantia de sucesso. E nós barbeiros, a gente se dedica muito para cortar cabelo e a gente negligencia totalmente a parte de ser empresário, a visão estratégica. E aí eu descobri, colocando minha pele em jogo, o meu risco, o meu capital, eu investi 20, 30 mil reais para abrir essa empresa. Com 6 meses depois eu tinha um faturamento aí de praticamente 2, 3 mil reais, ou seja, não faturava quase nada. Eu tinha que pagar aluguel, água, luz, telefone, todas as contas. Para complementar essa renda, eu tinha que fazer Uber das 6 da manhã até as 9 e depois das 8 da noite até meia-noite, nos finais de semana, a madrugada inteira, para conseguir sustentar a minha família. E aí eu já estava bem desanimado, eu já falei assim, cara, mais uma vez não está dando certo, eu não entendo, porque dessa vez eu estou me dedicando. E aí eu descobri que o que iria mudar o meu jogo era posicionamento.
Porque eu mudei de ponto. Eu saí de um ponto que eu estava, né, do local físico da loja, fui para 300 metros de diferença, mas eu atravessei uma avenida, eu saí de um bairro classe B e fui para um bairro classe A. Eu estava bem posicionado, bem na divisa. E eu entrei nesse bairro, que aqui em Curitiba se chama Ecoville, e mudou da água para o vinho. Simplesmente, eu saí em dezembro, que eu faturei R$3.000, em janeiro eu faturei 5.000, depois 6, 7, 12, 15 e assim o negócio deslanchou. Então o primeiro ponto que eu descobri que só cortar bem não adianta, eu precisava de posicionamento. Só que mesmo eu tendo mudado de ponto e agora eu já estava ganhando um pouco mais, a minha barbearia, John Six, ainda não era uma barbearia 10x. Porque eu tinha um problema de escala. Eu trabalhava sozinho, eu tinha um teto máximo. O que eu fiz? Eu contratei mais um barbeiro. E agora eu tinha um segundo problema, que era o meu problema de demanda. Porque nos horários de pico, tudo bem, das 6 às 8 da noite eu cortava e esse barbeiro também, que era o Diego, e ele está comigo até hoje. Só que durante a tarde, aqueles horários das 2 da tarde, a gente ficava muito ocioso. Então foi quando eu descobri algo que mudou meu jogo, que foi a recorrência. Ou seja, eu vendo um pacote fixo, um plano de assinatura, o meu cliente me paga por mês e faz cabelo e barba quantas vezes quiser. Ele não me paga mais por corte, ele não me paga 50, 60 reais, ele me paga 200, 250 reais por mês para vir aqui na barbearia. Então isso triplicou o meu faturamento, triplicou a minha agenda e aí eu passei a ter uma barbearia 10x. Então agora eu tinha posicionamento, eu tinha recorrência, eu tinha escala, então o que a minha margem fez? Ela explodiu. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês, a barbearia é um mega sucesso, a gente está abrindo a segunda unidade num bairro tão nobre quanto esse aqui em Curitiba, a gente tem uma equipe com 7 barbeiros, está contratando mais 3, tem 2 gerentes, um para cada unidade, enfim. Hoje nós temos orgulho de dizer que somos uma barbearia 10x. E não só isso, a gente transformou a cultura de um mercado. A gente se tornou referência aqui em Curitiba, se tornou referência no Brasil e a gente tirou aquela cultura que a barbearia tem de ser tudo desorganizado, chega a hora que quer, faz do jeito que quer. Não, a gente está transformando a cultura de um mercado. Então agora eu entendi que ter uma barbearia é um negócio, não é simplesmente cortar cabelo. A barbearia é um negócio excepcional que transformou a minha vida e também pode e vai transformar a sua.